Fala nerd, beleza pura, tranquilo? O assunto de hoje no nosso canal é um assunto muito polêmico, um assunto aterrorizante. Muita gente treme quando encontra na prova de concurso o assunto que... Estamos aqui basicamente para falar hoje sobre as funções sintáticas que o que exerce. Funções do que, um assunto que assusta, né? Um assunto suspeito. Eu costumo dizer que aparecer o que na sua prova pode ficar desconfiado e vai ser cobrado lá embaixo. Então, galera, toda vez que as bancas cobrarem qualquer questão sobre a função sintática do ser, saiba, ele só vai exercer função sintática se ele for pronome relativo. Esse que ele pode ser um monte de coisa. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser pronome interrogativo, ele pode ser conjunção integrante. Para cada classificação dessa, ele tem um comportamento na frase. Mas espera aí, função sintática, o que só vai exercer quando ele for pronome relativo. E você precisa saber reconhecer um pronome relativo. O que é esse pronome relativo, professor? Que eu sempre tive dúvida. Então, galera, um pronome relativo é como qualquer pronome em língua portuguesa. Não é tão simples assim não, né? Ele faz o que faz qualquer pronome em língua portuguesa. Para que serve um pronome? Um pronome serve para retomar nomes ou para acompanhar nomes. O pronome relativo tem o papel de retomar nomes anteriormente ditos. Então, vamos definir, galera que gosta de copiar. O que faz o pronome relativo? Ele retoma substantivos anteriormente ditos. Anota aí, nerd. Então, visto o que é um pronome relativo, não esqueça aquilo que eu acabei de dizer. Ele é como qualquer pronome. Ele faz o que faz qualquer pronome. Agora, por favor, imagine a seguinte frase. A polícia investiga os políticos. Ponto. Os políticos receberam propina. Tá aqui na tela a frase. A polícia investiga os políticos. Ponto. Os políticos receberam propina. Galera, pensa comigo, por gentileza, lá no verbo receber. Quem é o sujeito? Quem recebeu propina? Resposta: os políticos. Será que os políticos no Brasil recebem propina? Então, né, vamos falar de coisa boa, vamos falar de língua portuguesa, esquece essa cambada. Reparou que a palavra políticos na segunda ocorrência funciona como sujeito? Legal, mas vem a gramática textual falar o seguinte para você. Não repita a mesma palavra em um curto espaço. Então, nessa segunda ocorrência, nós devemos evitar a repetição da palavra políticos. Você tem que encontrar um substituto para a palavra políticos. E você pode encontrar qualquer substituto. Você pode botar assim, ó. A polícia investiga os políticos. Os representantes do povo receberam propina. A polícia investiga os políticos. Estes receberam propina. A polícia investiga os políticos. Eles receberam propina. Quando eu troco políticos por representantes do povo, quando eu troco políticos por estes, e quando eu troco políticos por eles, essas três palavras que entraram no lugar do político vão passar a exercer a função de sujeito. Concorda? A frase é: a polícia prendeu os políticos. Ponto. Eles receberam propina. Quem recebeu propina? Dá uma vontade enorme, eu sei, no fundo do seu coração apaixonado, de responder que quem recebeu propina foram os políticos. Mas você concorda comigo que a palavra político foi substituída pela palavra eles, pela palavra estes e pela expressão representantes do povo? A palavra político pertence à primeira oração. Nessa segunda, a palavra político foi substituída. Vou perguntar de novo. Quem recebeu propina? Na terceira frase, a polícia investiga os políticos. Ponto. Eles receberam propina. Quem recebeu propina? Eles. Na segunda frase, estes receberam propina. Quem recebeu propina? Estes. Na primeira, os representantes do povo. Quem recebeu propina? Os representantes do povo. Você reparou aí em casa que quando os elementos vêm substituir os políticos, eles exercem função sintática? Você notou? Fala pra mim.
Então, família, nessa segunda oração, o sujeito do receberam propina não são os políticos. São os elementos que vêm substituir na frase os políticos. Eu queria que ficasse na tela só a terceira frase. Olha essa frase exclusivamente com muita atenção. A polícia investiga os políticos. Ponto. Eles receberam propina. A palavra eles está substituindo políticos. Se eu repetisse a palavra políticos, os políticos seriam o sujeito da segunda frase. Mas eu não repeti a palavra políticos. Eu usei a palavra eles. Então quem é o sujeito do receberam propina? É a palavra eles. Reparou que o pronome substitui o nome políticos? E a função que esse pronome exerce é a função que os políticos exerceriam na frase? É essa função, a função de sujeito. Agora crie uma frase nova aí, por favor. A polícia investiga os políticos que receberam propina. Compara a frase com a palavra eles e a frase com a palavra que. Repara comigo que você pode trocar esse que por os quais. A polícia investiga os políticos, os quais receberam propina. Se você pode botar os quais, esse que realmente é um pronome relativo. Escreve aqui na tela, pronome relativo. E pronome relativo exerce função sintática. Nesse caso, o que exerce função sintática. E as funções que o que pode exercer são as funções que você aí em casa já conhece. Função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, funções sintáticas. Então esse que ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto, ele pode ser o que for. Se ele é pronome relativo, ele exerce função. Volta para a frase. A polícia investiga os políticos que receberam propina. Você botou os quais no lugar do que, certo? Você botou os quais. E você só botou os quais porque você teve o conhecimento suficiente para perceber que esses quais, que esse que retoma políticos. Senão você botaria, por exemplo, a qual. Eu não posso botar a qual. Por quê? A relação do que é com políticos. Volta para a frase. Na frase que está aqui, a polícia sujeito, investiga, verbo, os políticos complemento. Agora da outra oração, que receberam propina. Eu pergunto aos senhores em casa, quem recebeu propina? Você vai responder os políticos. É fato. Você vai responder os políticos. Por quê? No fundo, você sabe que os políticos é que receberam a propina. Mas eu quero que você tenha o seguinte conhecimento. A palavra políticos poderia sim ser sujeito da segunda frase, se eu repetisse políticos. Mas eu não repeti. Eu troquei políticos pelo que. Então, o sujeito do verbo receberam propina é o quê? Porque olha só que beleza. Volta com a frase do eles. A polícia investiga os políticos. Eles receberam. Compara com a frase de baixo. A polícia investiga os políticos que receberam. Galera, tanto o eles quanto o que estão fazendo a mesma coisa. Substituindo políticos na frase. E a função que esses pronomes exercem é a função que os políticos exerceriam. Ou seja, grave esse mantra. A função que um pronome, tanto o pronome ele quanto o pronome que, pensa no que, já que a aula é sobre o que, é muito mais fácil saber que ele é o sujeito do que saber que o que é um sujeito, né? A função que o que exerce é a função que o termo que ele substitui exerceria. Mais uma vez, a função que o que exerce é a função que o termo que ele substitui exerceria. Mais uma vez, a função que o que exerce é a função que o termo que ele substitui exerceria. Gravou isso? Gravou? Beleza. A função que o que exerce é a função que o termo que ele substitui exerceria. E nessa frase, o que está substituindo políticos. Qual a função que o termo políticos exerceria se eu tivesse repetido? A polícia investiga os políticos. Os políticos receberam propina. Concorda que os políticos seriam o sujeito da segunda frase? Mas não são o sujeito. Eu repeti? Não repeti. Eu troquei pelo que. Então, o que exerce a função que os políticos exerceriam na segunda frase. Se os políticos seriam o sujeito com a repetição, o que é o sujeito? Porque o que veio substituir. Tá entendendo? Olha a seguinte frase, galera. Apaga tudo que a frase que está aqui e vamos criar uma nova. Comprei o livro que ajudou a turma a passar. Comprei o livro o qual
ajudou a turma a passar. Então esse que é pronome relativo. Se é pronome relativo, ele exerce função. E essa função vai ser o sujeito ou complemento. Foca na frase. Comprei o livro que ajudou a turma a passar. Quem ajudou a turma a passar? Todo mundo concorda que seria o livro? Se eu tivesse repetido o livro, seria assim: eu comprei o livro, ponto. O livro ajudou a turma a passar. Só que eu não repeti o livro, eu botei o que no lugar dele. E o que exerce a função que o termo que ele substitui exerceria. Então quem é o sujeito do verbo ajudou a turma a passar? É o que. Porque esse que está representando o livro. E o livro seria o sujeito. Aí ficou uma dúvida. Professor, quando que o que não é sujeito? Eu mostro agora para vocês. Atenção máxima na seguinte frase. Comprei o livro que o professor recomendou. Comprei o livro o qual o professor recomendou. O que exerce a função que o termo que ele substitui exerceria. Só que nessa frase, a oração que o professor recomendou, eu pergunto a vocês, quem recomendou? O professor. Então, o sujeito do verbo recomendou não tem como ser o quê? Olha para a frase, pô. O sujeito do verbo recomendou é o professor. E quem recomenda, recomenda algo. Concorda que o verbo recomendar pede o complemento? Quem recomenda, recomenda algo. E quem seria o complemento do recomendou? Quem seria? O livro. Afinal, o professor recomendou o livro. Mas eu não tenho o livro funcionando como complemento, porque eu não repeti a palavra livro, eu substituí a palavra livro pelo que. Então olha a lógica. Na oração que o professor recomendou, esse que exerce função. Só que a função desse que não pode ser de sujeito, porque o professor já é o sujeito. Quem recomenda, recomenda algo. Então esse que é o complemento. E ele é o complemento do verbo transitivo direto. Quem recomenda, recomenda algo. Então qual é a função desse que? Sujeito ele não é. Sujeito é o professor. Esse que está representando o livro que seria o complemento. Voltando, galera, aquele mantra da aula de hoje. Pode botar até uma musiquinha mística aqui. O que exerce a função que o termo que ele substitui exerceria. Olha que beleza! O professor recomendou o livro. Esse livro seria o objeto do recomendou, mas eu botei o que ali. Então pensa comigo. O que vai exercer a função que o livro exerceria. E essa função não é de sujeito, afinal. Quem recomendou foi o professor. Na frase anterior, quem ajudou a turma a passar foi o livro. Então o que vai exercer a função que o livro exerceria, que é a função de sujeito. Última frase. Os agentes do zoológico recuperaram o leão que havia fugido ontem. Eu posso botar recuperaram o leão a qual havia fugido? Não. Recuperaram o leão o qual havia fugido. Todo mundo vê que esse que retoma leão. Recuperaram o leão que havia fugido. Eu pergunto aos senhores, quem havia fugido? O leão. Só que eu não repeti leão, eu botei o que no lugar dele. Então quem é o sujeito? É o que. Esse que é o sujeito do verbo, da locução, na verdade, havia fugido. Olha agora, galera. Os agentes capturaram o leão que as crianças amavam. Capturaram o leão que as crianças amavam. Quem é o sujeito do amavam? Não é o leão. São as crianças. E quem ama, ama algo. Então esse que, já que ele não é o sujeito, ele só pode ser o complemento. E ele é o complemento do verbo transitivo direto, amavam. Quem ama, ama algo, ama alguém. Então esse que vai ser o objeto direto. Família, é isso. Se a aula ficou tranquila, por favor, faz um comentário aqui embaixo, dá um like, se inscreva no canal, vamos interagir. Toda segunda eu estou ao vivo no Aulão da Madrugada na minha fanpage do Facebook. Todos os dias eu estou no Instagram, oficial Fabrício Dutra. Vamos interagir, vamos participar. Mande os comentários aqui embaixo, mandem suas dúvidas, eu vou responder a todos. Fiquem com Deus, um beijo no coração e muito obrigado aos nerds que participam, fazem elogios, isso me faz muito feliz. Fiquem com Deus e cuidado com o que? Ele é um elemento suspeito.